Estamos falando sobre mapas que foram desenhados aproximadamente entre os anos 1300. Hoje vamos falar sobre as pirâmides. Elas são enormes, misteriosas, têm estado de pé há 4.500 anos. E se uma tumba antiga guardasse não apenas tesouros ou múmias, mas um mapa da América, esculpido há 5.000 anos no coração do Egito? Essa é a alegação que está agitando os círculos históricos online. Neste vídeo, estamos mergulhando fundo na verdade por trás dessa história viral, examinando o que é real, o que é rumor e o que arqueólogos realmente encontraram sob as areias de Saqqara. Porque quando a história vira viral, alguém ainda precisa checar as evidências. Vamos começar de onde os rumores começaram. Ecoando sob a areia. Começou como um sussurro, uma história não verificada sobre um mapa de 5.000 anos descoberto em uma tumba selada em Saqqara. As publicações nas redes sociais se incendiaram com alegações de uma laje de basalto gravada com o contorno das Américas, sem coordenadas, sem estudiosos, apenas ilustrações granuladas e uma enxurrada de especulações. Mas enquanto a internet criava segredos a partir das sombras, arqueólogos reais estavam deslacrando uma tumba diferente nas proximidades. Em 2024, o Ministério das Antiguidades do Egito anunciou a descoberta de uma câmara funerária da Quinta Dinastia, com uma porta falsa de granito rosa com quase 5 metros de altura. A tumba pertencia ao príncipe Userefre, filho do faraó Djedkare-Isesi, e ofereceu insights sobre a linhagem real do Egito, não milagres cartográficos. Esse contraste é importante. Em descobertas reais, os nomes são registrados, artefatos são catalogados, locais são mapeados, escavações são anunciadas com permissões, relatórios e evidências. Se um mapa mostrando a América realmente existisse naquela câmara, teria deixado um rastro documental imenso. Não deixou nenhum registro em museu, nenhum número de escavação, nenhum arqueólogo nomeado vinculado à alegação. De fato, a imagem mais compartilhada online remete não a um sítio arqueológico, mas a ilustrações repostadas sem qualquer rastreamento de fonte, sem arquivo, sem catálogo, sem referência física, apenas repetição. E na arqueologia, repetição sem procedência não é evidência, é barulho. Onde a memória se torna pedra. Saqqara não é apenas uma tumba, é um campo de memória que se estende por mais de 3.000 anos. Como parte da necrópole de Mênfis designada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO, ela se espalha pelo deserto em camadas, da pirâmide escalonada de Djoser até as catacumbas de animais do período tardio. Cada escavação aprofunda a história de uma civilização obcecada pela permanência. Por que aqui? Porque Saqqara era mais que um cemitério. Era o coração administrativo de um reino que buscava controlar a morte tão rigidamente quanto administrava as colheitas. Faraós, sacerdotes e engenheiros retornavam repetidamente a essa crista no deserto acima do Nilo, esculpindo novas câmaras dentro de outras mais antigas, reutilizando espaços, até mesmo apagando nomes anteriores. É por isso que Saqqara continua a surpreender os arqueólogos com novas descobertas a cada temporada. Sob ruínas familiares, jazem tumbas intactas e inexploradas. Em 2020, centenas de caixões lacrados foram desenterrados intactos. Em 2022, estátuas de madeira e pergaminhos surgiram de um poço oculto. A escala do sítio não é metafórica, é logística. Saqqara não abriga apenas os mortos. Ela arquiva a memória evolutiva do Egito, o que faz qualquer reivindicação extraordinária aqui exigir uma prova extraordinária. Cartografia antes da bússola. Muito antes que satélites delineassem linhas costeiras ou bússolas apontassem para o norte, um escriba egípcio traçou um tipo diferente de mapa, um enraizado em pedra, não nas estrelas. Por volta do 1150 antes da Era Comum, sob o reinado de Ramessés IV, um papiro foi criado para guiar uma expedição de extração na região do deserto oriental. Hoje, ele está guardado em Turim, na Itália, e pode ser o mapa topográfico mais antigo conhecido no mundo. O mapa do papiro de Turim não é um contorno de massa terrestre, é um documento de recursos, desenhado com precisão e anotado em escrita hierática. Ele representa o Wadi Hammamat, suas colinas sombreadas para indicar elevação,
e trilhas marcadas para os mineradores que buscavam a pedra Becken e ouro. O mapa até distingue tipos de rocha por cores, tornando-se tanto um registro geográfico quanto geológico. Isto não era mito nem metáfora, era logística, um registro para trabalhadores, não para oráculos, e revela algo surpreendente, que o Egito do Novo Reino praticava um raciocínio cartográfico real. Mas essa precisão parava nas fronteiras do Egito. A habilidade para mapear o terreno não equivale a conhecimento dos continentes além do horizonte, especialmente não um mapa detalhado das Américas selado dentro de uma tumba. Esse mapa servia ao próprio Egito. Ele não sussurrava sobre oceanos atravessados ou mundos descobertos. Ele cartografava as necessidades de um reino, não um mundo oculto. Pedra, areia e soberania. Para entender as ambições do Antigo Egito, siga a sua pedra, não as estátuas ou templos, mas os blocos brutos de basalto extraídos de Wadi el-Faras, no deserto de Fayum. Este sítio, ativo durante o Antigo Reino, não era apenas remoto. Foi planejado. Uma estrada pavimentada, estendendo-se por mais de 11 quilômetros, ligava a pedreira à margem do Lago Moeres para transporte. Essa estrada é uma das mais antigas rodovias industriais conhecidas no mundo, pavimentada com pedra, elevada e ladeada por calçadas. Suportava trenós carregados com blocos de múltiplas toneladas destinados a complexos de pirâmides, como os de Gizé e Abusir. A escala do planejamento, o controle da mão de obra, a antecipação dos obstáculos, tudo isso evidencia uma civilização que entendia a Terra não apenas como um espaço mítico, mas como um desafio logístico. Isso é importante quando ouvimos alegações sobre basalto andino em tumbas egípcias. A proveniência não é um palpite. A análise petrográfica pode identificar a origem de uma pedra pelo seu fingerprint mineral. O basalto egípcio, como o de Wadi el-Faras, foi amplamente estudado. Nenhuma correspondência desse tipo jamais apontou para o outro lado do Atlântico. Ventos comerciais ao longo do tempo. Muito antes de os faraós governarem de palácios de pedra, os ancestrais do Egito já olhavam para fora. Por volta do período Nakada III, cerca de 3100 antes da Era Comum, redes comerciais se estendiam além do Vale do Nilo para a África e Ásia. Essas não eram viagens de conquista, mas trocas de prestígio, rituais e raridades. Das terras altas da Etiópia vinha o obsidiana, vidro vulcânico valorizado por seu fio cortante. Arqueólogos traçaram lâminas de obsidiana encontradas no Alto Egito até essas fontes da África Oriental, usando análise geoquímica. De muito mais ao leste, nas montanhas do que hoje é o Afeganistão, vinha o lápis-lazuli, uma pedra azul intensa associada à divindade. Embora provavelmente passada por intermediários, o lápis-lazuli aparece em túmulos elitizados egípcios muito antes do governo dinástico. Esses materiais não chegaram por milagre, mas por caravana, barco e escambo. Sua presença revela povos que comerciavam por distâncias vastas, mas sempre através de redes conhecidas. Em nenhum momento o registro arqueológico mostra um objeto cruzando o Atlântico antes da história registrada. O comércio explica o alcance, não explica um mapa mundi perdido. Portanto, sim, o Antigo Egito alcançou longe, mas com os pés no chão, não com velas cruzando mares desconhecidos. Barcos sob o sol pintado. Em um penhasco acima do Nilo, nas ruínas de Hieracómpolis, encontra-se uma tumba pintada como nenhuma outra. A tumba 100, datada de cerca de 3.300 antes da Era Comum, é o único sepulcro decorado conhecido do Egito pré-dinástico. Suas paredes revelam um mundo em transição, figuras trancadas em combate, animais tanto familiares quanto estrangeiros e, de forma mais inquietante, barcos longos cortando águas estilizadas. Esses barcos não são fantasia. Eles refletem tecnologia real, embarcações longas e estreitas com proas elevadas e tripulação agrupada. Eles sugerem que os primeiros líderes do Egito não eram apenas guerreiros ou sacerdotes, mas capitães. Barcos significavam movimento, controle sobre pessoas, mercadorias e ritos sagrados. Ao longo do Nilo, isso era poder. Alguns veem nessas pinturas visões de viagens distantes, 2 continentes talvez, ou correntes oceânicas além do alcance do Nilo. Mas arte não é o mesmo que cartografia, e esses murais, embora revolucionários em seu simbolismo, refletem uma visão de mundo moldada pelo rio e pelo ritual, não por ambições transatlânticas. Ainda assim, a tumba 100 nos lembra, mesmo antes das pirâmides, o Egito imaginava a água como um reino de significado e movimento. Quando a química quebra o roteiro.
Em 1992, uma toxicologista forense chamada doutora Svetlana Balabanova publicou uma descoberta surpreendente. Amostras de cabelo de múmias egípcias testaram positivo para nicotina e cocaína. Ambos os compostos são encontrados naturalmente em plantas nativas das Américas, o tabaco e a coca. Nenhuma delas acreditada como existente no antigo Velho Mundo. As manchetes explodiram. Isso provava contato transoceânico? Os antigos egípcios estavam comerciando com a América do Sul milhares de anos antes de Colombo? Para alguns, parecia uma evidência bioquímica irrefutável, mas os cientistas fizeram outra pergunta. Os resultados poderiam ser confiáveis? Várias críticas revisadas por pares foram publicadas. Contaminação por manuseadores modernos, exposição ambiental e até erro na identificação química foram levantados como explicações alternativas. Estudos posteriores produziram resultados mistos, com alguns replicando as descobertas, mas outros não descartando o erro de laboratório. Até hoje, os chamados múmias da cocaína permanecem controversos, não totalmente desacreditados, mas longe de confirmados. Eles oferecem uma lição de cautela, que dados químicos extraordinários, por mais provocativos que sejam, devem alinhar-se ao contexto arqueológico para mudar a história. Sozinhas, moléculas não reescrevem civilizações. Estrelas que moldaram cidades. Em Gizé, a Grande Pirâmide não apenas se ergue, ela se alinha. Seus lados seguem quase perfeitamente as direções cardeais, desviando apenas uma fração de grau. Os estudiosos ainda debatem como tal precisão foi alcançada, mas a maioria concorda que foi intencional. O céu, não o acaso, guiou os arquitetos. Na Mesoamérica, uma geometria diferente surgiu. A cidade de Teotihuacan, construída mais de 1000 anos depois, inclina-se cerca de 15,5 graus a leste do norte. E isso não foi um erro. Os estudiosos acreditam que sua orientação refletia ciclos celestes, talvez alinhada ao pôr das Pleiades, ou a posições solares importantes para a agricultura e o ritual. Civilizações, oceanos distantes, ambas olhando para o céu. Ambas incorporando ritmos cósmicos na pedra, mas a semelhança não prova contato. Culturas ao longo da história foram construídas com os céus em mente. O que importa não é a correspondência, é o mecanismo. O Egito provavelmente usava estrelas próximas ao polo, Teotihuacan, zenitais solares. As ferramentas, os cronogramas e os significados eram diferentes. Alinhamentos revelam inteligência, mas nem sempre revelam conexões. Mapas que realmente mudaram a história. Em 1960, na Ponta Ventosa de Terra Nova, arqueólogos descobriram estruturas de madeira e pregos de ferro, evidências de navegadores nórdicos em lãs ou meadows. Décadas depois, em 2021, um estudo da Nature datou essa presença viking precisamente no ano de 1021 d.C., ancorado pela assinatura de radiocarbono de uma tempestade solar. Era a prova. Europeus haviam chegado às Américas 5 séculos antes de Colombo. Em outro lugar no Pacífico, geneticistas encontraram uma ponte diferente. Um estudo de 2020 rastreou a ancestralidade nativo-americana dentro das populações polinésias, sugerindo contato por volta do ano de 1200 d.C. A evidência não veio de navios ou mapas, mas do DNA compartilhado entre sul-americanos costeiros e ilhéus das Marquesas. Um elo carregado pelos corpos, não pelas fronteiras. Então, há a batata doce, nativa da América do Sul, mas espalhada pela Polinésia muito antes da chegada dos europeus. Alguns estudiosos argumentam que ela viajou por intervenção humana, outros sugerem deriva natural. De qualquer forma, ela cruzou um oceano. Esses casos se sustentam porque trazem convergência, artefatos, datas, biologia e cultura alinhados. Não são rumores, são revisões, conquistadas não imaginadas. Mas mesmo essas descobertas levaram séculos para serem verificadas, apoiadas por ferramentas, datas e evidências físicas. Lendas não conquistam crença apenas pelo mistério, elas a conquistam pela prova. E até agora, nenhum mapa da América Antiga ultrapassou esse limite. A história não esconde a verdade para sempre, mas exige evidências. No momento, nenhum mapa, nenhum registro, nenhum artefato prova que os antigos americanos encontraram o Egito. Se isso algum dia mudar, seguiremos a prova. Até lá, inscreva-se, compartilhe suas opiniões abaixo e junte-se a nós enquanto descobrimos juntos o que é real.